mês de setembro, nós temos conduzido as exposições de domingo no texto de 2 Coríntios, e nós vamos continuar, então, mais uma vez. O pastor Alverano esteve pregando domingo passado sobre a sementeira, 2 Coríntios 9, e nós vamos hoje meditar num tema definido como discernindo entre bons e maus, mas também com o título que está no boletim, As Frustrações da Ilusão. E a gente vai meditar um pouco sobre o que a palavra de Deus pode nos instruir. A gente sabe que a carta de Paulo aos Coríntios, especialmente a segunda, ela trata num tom muito pastoral, um cuidado com a igreja que estava naquele momento passando por uma crise, talvez, de identidade, de compreensão. E por mais que talvez seja uma realidade não somente da igreja de Corinto, mas em muitas outras igrejas hoje, nós sabemos que a igreja é uma bênção de Deus. Todos nós que tivemos a oportunidade de ver o cuidado de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus na comunhão dos santos, nós sabemos da preciosidade da igreja, como é caro para nós, como é gostoso para nós estarmos juntos. Eu tenho certeza que, assim como eu, os irmãos também se alegram em estarem aqui buscando ao Senhor e juntos podemos louvar, reconhecer o amor de Deus, a sua graça, e podemos ouvir a sua palavra. Ouvimos o testemunho da irmã Ing nos tempos dos missionários, quando vieram falar para a sua família no passado, e ela cresceu nesse ambiente, e todos nós também, em alguma medida, participamos desse trabalho missionário, que é a igreja trabalhando, funcionando. Todos nós sabemos que a igreja é uma bênção de Deus, mas também é verdade que a igreja, muitas vezes também, é o lugar para doenças, para mazelas, para sofrimentos, para injustiças. Quantos, talvez, de nós aqui já passou por momentos difíceis na igreja, por causa de si mesmo, por causa dos outros, ou por causa de qualquer outra circunstância? Às vezes, dentro da igreja, nós enfrentamos um grande problema, e eu entendo que dentro da igreja a maioria dos problemas é gerado, claro, pela maldade do coração humano, e isso só vai ser resolvido plenamente e finalmente na volta do nosso Senhor, que nós oramos e pedimos que volte, mas também uma culpa pela falsa doutrina, pelo falso ensino, pelos achismos humanos que substituem a palavra de Deus e geram um monte de comportamentos equivocados, um monte de inversão e um monte de sofrimento para cada um de nós. Pessoas na igreja sofrendo pelos seus dilemas pessoais, pela falta de instrução bíblica, e só pioram esse quadro, né? Não é à toa que nós vemos, já que estamos no Setembro Amarelo, uma campanha geral no Brasil, uma tendência a alertarmos as pessoas contra o suicídio. E precisamos fazer. E, infelizmente, nós vemos que dentro da igreja há um engrossar dessas fileiras, daqueles que optam em fugir do sofrimento, pensando que o matar-se vai resolver alguma coisa. Mesmo que ele não queira fazer mas o que ele quer fazer de fato, mesmo que ele não queira se matar, ele quer apagar essa dor, ele quer fugir dessa realidade de sofrimento. E a única solução viável na mente, às vezes atormentada, é o suicídio. Não diferente também, nós vemos que não somente os crentes, mas até pastores, e recorrentemente eu tenho acompanhado o grupo pastoral da nossa igreja, que está no Facebook, da nossa denominação, e o pedido de oração pelos pastores, e alguns pastores têm cometido suicídio, e infelizmente nós temos visto isso com mais frequência do que gostaríamos. Eu já alerto para os irmãos que não tenham essa vontade, né? Graças a Deus, né? Espero que o pastor Verano também não tenha, nenhum de nós, porque estamos guardados, o pastor Rogers, o pastor Ueronca, nós estamos vivendo, graças a Deus, um tempo abençoado. Deus tem provido, Deus tem mostrado a sua graça, mas infelizmente para muitos irmãos isso não tem sido uma realidade. E os sofrimentos são gerados dentro da igreja, as inversões são trazidas para pastores e líderes religiosos, e o sofrimento, infelizmente, chega a essa condição. E o que faz com que isso seja uma realidade? E, na minha opinião, e procurarei discorrer isso de forma bíblica, é, de fato, o ensino errado, a falsa doutrina, entregue muitas vezes por falsos mestres, e isso adoece a igreja.
Porque muitas vezes as falsas doutrinas, os falsos ensinos geram verdadeiras frustrações. Não consigo mesmo apenas, não com o próximo apenas, mas também frustrações com o próprio Deus, a ponto da pessoa se desenganar pela própria vida. Muitos crentes, muitos, têm vivido tempos de tristeza e aridez espiritual. Talvez não cheguem ao ponto de dizer, quero me matar, mas sentem na sua vida uma secura. Há tempos não sentem mais o molhar de Deus, não sentem mais o avivar de Deus em seus corações, oram e não escutam mais o Senhor, oram e não escutam mais a resposta de Deus, oram e não veem as coisas sendo resolvidas, e aí se entristecem, se apagam, se acanham. Essa é uma realidade, muitas vezes, nas nossas igrejas. Um desdobramento do falso ensino, o que eu vou chamar de frustrações da ilusão. E, infelizmente, a igreja é um local onde eu entendo que, de forma muito equivocada, são geradas muitas expectativas, grandes expectativas e irreais expectativas. Talvez você, dentro da igreja, já tenha ouvido frases como essas que eu vou ler para você. Irmão, Deus não te fez cauda, Ele te fez cabeça. E é um versículo bíblico, isso aqui não está sendo rejeitado como Bíblia. Outros vão dizer, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te trazer o livramento, Deus vai te libertar, Deus vai te fazer prosperar. Meu irmão, ninguém veio a este mundo para sofrer. Olha, eu não estou dizendo que nenhuma dessas verdades deixam de ser bíblicas em certa medida, muitas delas que eu acabei de ler são propriamente bíblicas, mas fora de um contexto bíblico, elas não são bíblicas. Talvez você tenha ouvido, e aí vem aquela parte normalmente as minhas pregações são confissões, né? Talvez você tenha cantado músicas, como eu cantei muitas, e tenho decorado muitas músicas, que na verdade não falam da verdadeira expectativa bíblica, daquilo que o Evangelho nos ensina. Talvez você já tenha cantado a música que diz, por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim é uma promessa. A ser decorada. Prosperarei, transbordarei. Para quem conhece, sabe a musiquinha. Para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Talvez você tenha ouvido outras músicas e cantado outras músicas como Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Um Deus que sonha é um Deus que não é digno de ser adorado. Deus não tem sonhos, Deus tem propósito. Talvez você tenha ouvido outra coisa, outras músicas que dizem, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir as suas promessas. Ou músicas que vão dizer, use a sua fé, acredite no poder da fé e o seu milagre chegará. Ou outras músicas, Deus não rejeita a oração é alimento, então simplesmente louve, não importa, louve, está sofrendo, louve, seu louvor invade os céus. Eu não estou dizendo que propriamente essas músicas são equivocadas em todo o seu conteúdo, mas há problemas seríssimos nessa compreensão. Oração não é alimento. O alimento é o pão vivo que desceu do céu, é a palavra de Deus. Nós podemos, inclusive, ser alimentados enquanto oramos, quando oramos a palavra. Mas eu tenho certeza que não é sempre isso que se quer dizer quando se canta essa música. Ou outras músicas. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Pastor Alverânio, esses dias, nos lembrou uma outra música. Restitui, eu quero de volta o que é meu, o que era nosso era o pecado. Se Deus nos restituir a nossa condenação, nós estamos perdidos. Não queremos de volta. Senhor, dá-nos novidade de vida. O que era meu, eu não quero de volta. Dá-nos novidade de vida, uma vida nova. É isso que eu espero no Senhor, uma nova vida, uma salvação de fato. Não quero ser mais o que eu era antes. Eu quero ser no Senhor. Esse dia eu achei estranho, eu fui pesquisar, está do jeito que eu vou dizer para vocês, o refrão de uma música que era muito bonita, inclusive, mas o refrão dizia assim, eu estou pagando o preço para morar no céu. Isso não é possível. E se canta com olhos fechados, mãos para cima, num ambiente de adoração, uma inversão bíblica profunda, terrível, e de engano, porque não se canta o que a palavra nos diz. Ou talvez músicas mais animadas e divertidas,
que dizem, quando eu era prego, o diabo me batia, agora eu sou martelo, bato nele todo dia. Eu imaginei que os irmãos até conheciam, não conhecia? Essa eu lembro das classes infantis. Culto infantil, escola bíblica dominical, ouvi muitas vezes. Eu até não discordo tanto dessa música, porque, de fato, nós não estamos aqui para ser alvos e nem saco de pancada de Satanás e seus demônios. Mas o problema é quando nós não entendemos o que a Bíblia quer dizer com esses temas e nós geramos profundas expectativas de um monte de coisa que a Bíblia não diz, que a Bíblia não afirma, e nós queremos ser maiores do que Deus, dizendo o que Deus não diz. Infelizmente, nos últimos anos, especialmente no Brasil, eu sei que no nosso espaço do mundo também, os crentes têm aprendido não pela palavra, mas pelas músicas. E, infelizmente, as músicas têm ensinado um monte de bobagem, de engano, de inversão, de heresia. E nós colocamos os nossos corações nisso, como se fossem a própria palavra de Deus. O que não acontece, na verdade, queridos, é que quando cantamos aquilo que a palavra de Deus não nos ensina, nós estamos cantando as nossas próprias expectativas. Aquilo que nós esperamos que Deus faça. Nós estamos nos alimentando mais de nós mesmos e menos de Deus. E é isso que acontece. O fruto dessa realidade de nós tentarmos nos alimentar é a própria frustração, que nós deslocamos para nós, deslocamos para o nosso próximo, que não atendeu a nossa expectativa, e, em último caso, nós olhamos para o nosso Senhor Jesus e o culpamos pelas nossas frustrações, pelos nossos choros, pelas nossas angústias, de coisas que nem o próprio Senhor Deus nos prometeu. Porque nós tão somente nos esquecemos da palavra, ou talvez fomos vítimas de termos aprendido errado, pessoas que aprenderam errado e nos ensinaram também o erro. Eu não estou dizendo que as músicas não são ambiente de ensino. Eu creio que a Reforma Protestante, inclusive, nos deu um grande legado de aprendermos as Escrituras cantando. Lutero lutou por isso. Calvino, com o seu saltério, lembrava a igreja de aprender os salmos cantando. Eu creio que a música é um dom de Deus. E ele deve ser usado com primazia, com alegria, para o louvor da sua glória. O problema não é a música, mas é o que nós chamamos de música. O problema não é louvar a Deus, mas aquilo que eu digo que é louvor a Deus. A palavra de Deus está recheada de passagem com cânticos, com salmos, com louvores espalhados. Então, o problema não é cantar, mas é discernir isso. O grande desafio para a igreja é discernir aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor. O primeiro passo para discernir aquilo que vem do Senhor, ora, é só somente conhecer a palavra. Ela é suficiente para a compreensão da revelação de Deus. A palavra de Deus é suficiente para compreendermos qual é a sua vontade. O pastor Verano ontem estava pregando na reunião lá na Igreja Presbiteriana do IP, sola Escritura. A Escritura é suficiente. Nós podemos olhá-la, confiá-la e viver segundo esses preceitos. Esse é o primeiro passo. Uma vida devocional, lendo as Escrituras. Segundo, nós podemos ter escola bíblica, e você que não participa, venha participar. A escola bíblica é o ambiente para nós pensarmos, perguntarmos, acertarmos e errarmos. E o terceiro, talvez a terceira opção, que eu acho que é uma das melhores, é ensinar, porque nós normalmente aprendemos muito mais quando ensinamos. Ensine as Escrituras, explique a palavra de Deus para alguém. Você verá que bênção é falar de Deus, porque verá as dúvidas que você mesmo tem, e você pesquisará para responder, para dar razão da sua fé. Ora, nós vamos meditar nessa noite de hoje sobre esses aspectos da ilusão e a frustração que nós temos pelas ilusões que nós aceitamos. Nós veremos hoje como discernir entre bons e maus. Primeiro, veremos que Paulo ele vai tratar de forma muito pesada contra os falsos mestres, dizendo que esses falsos mestres não têm o zelo de Deus. Segundo, os falsos mestres não usam da verdade, usam de fraude. E os falsos mestres persistem numa visão equivocada. E eu vou tentar visualizar e pedindo aos irmãos que me acompanhem numa visão contra o triunfalismo. Por isso eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 11. Desculpe, 2 Coríntios capítulo 11. Nós leremos a partir do versículo 1
E como o texto é um pouco maior, eu vou pedir aos irmãos que vamos dividindo e ao passo que lermos, vamos expondo. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Quisera eu que me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que tenho-vos preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, alguém vindo pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou em conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. Vamos orar mais uma vez? Amado Senhor, diante de nós está a Tua palavra. Sabemos que esse trecho, Senhor, esse texto, ele traz um pesar, um momento de dificuldade que Paulo enfrentou na igreja no passado. Mas a nossa oração, Deus, não é apenas conhecer o que aconteceu no passado, mas pedindo ao Senhor para que nos dê discernimento para enxergarmos os Teus valores, os Teus princípios, a Tua verdade, para que possamos amoldar as nossas vidas ou sermos pelo Senhor amoldados, segundo essa verdade bendita. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a partir do capítulo 10 de 2 Coríntios, então, Paulo começa a defender massivamente o seu ministério como apóstolo. Os irmãos lembram certamente que Paulo foi o plantador da igreja em Corinto, depois de várias situações difíceis, inclusive por uma rejeição generalizada. Paulo retoma porque o próprio Cristo o apareceu de noite e ele volta porque Cristo falou, olha, volta, porque eu tenho muito dos meus naquela cidade. Nós vemos a clareza da vocação e da eleição que Cristo tinha. Cristo já conhecia os seus na cidade de Corinto, e muito embora eles ainda não tivessem sido despertados desse sono, Cristo já os conhecia, já havia os definido. E diz a Paulo, volta. Volta porque os meus estão lá. Paulo vai pregar naquela cidade, passa um bom tempo naquela cidade de Corinto pregando, depois sai e recebe cartas que falam de problemas, dificuldades que estavam acontecendo naquela cidade. Paulo, como verdadeiro plantador e pastor daquela igreja, se você ler, tiver tido a oportunidade de ler 2 Coríntios, você vai ver que tipo de questões ele responde, questões absurdas, coisas que não deveriam nem ter sido levantadas. Paulo precisa responder, porque a igreja parece que tinha esquecido de tudo aquilo que havia sido feito no passado. E Deus fortalece a Paulo mais uma vez para escrever uma carta dura, e a partir do capítulo 10, mais dura ainda, contra aqueles que estavam sujando, maculando, ensinando de forma equivocada àqueles irmãos que estavam naquela cidade, a ponto de defender-se como verdadeiro apóstolo, e tendo que demonstrar que os apóstolos, ou ditos apóstolos que estavam ali naquela cidade, não eram de fato verdadeiros apóstolos. E ele vai qualificar a realidade do apostolado no versículo 2, quando ele diz que ele zela por aquela igreja com zelo de Deus. O falso apóstolo, o falso mestre não tem zelo por Deus, não tem zelo nas coisas de Deus. Ele tem zelo pela vida dos outros, naquilo que os outros precisam fazer, mas também não tem a preocupação por si mesmo e não cuida de si mesmo em sua própria fé. Não tem zelo de Deus. E o zelo de Deus também não é percebido na mensagem que eles pregam. Eu sei que não preciso dizer, os irmãos conhecem tão bem quanto eu a história do apóstolo Paulo, o quanto ele se esmerou numa vida difícil para pregar o evangelho. E ele foi esquecido como verdadeiro pregador, foi esquecido como um missionário, como um apóstolo, porque outros falaram, porque outros, não tendo zelo por Deus,
ensinavam outras coisas que não têm nada a ver com Deus. E parece que quando a gente está defendendo Paulo, né, pastor, parece que a gente se inclui um pouco nessa ideia, e talvez pareça aos irmãos que eu estou aqui defendendo o pastor Alverânio, ou aos presbíteros, ou a mim mesmo, o pastor Rogers, ou o pastor Euronco, ou qualquer irmão que é vocacionado ao ministério, mas não. Muito pelo contrário, né? Sempre que nós pregamos, inclusive, sobre a palavra de Deus e falamos das prerrogativas de um ministério zeloso, isso volta-se contra nós, no sentido positivo de avaliação. Nós somos, talvez, mais cobrados, né? Esses dias a gente discorrendo sobre a preocupação daquele que é chamado ao ministério, tem alguns versículos que não nos deixam dormir em paz, né? Alguns versículos que, não no sentido de paz de nos atormentar, mas não nos deixar em paz com a nossa própria vida e buscar sempre aprofundar, conhecer, ter zelo por Deus. Os falsos mestres não procuram ter isso, não têm esse tipo de avaliação, não levam esse cuidado dentro do seu coração e então zelam só por si mesmos. E as mensagens são aquelas que eles gostam, as mensagens são aquelas que os promovem, as mensagens são aquelas que nunca os acusam. Eles não têm o zelo de Deus. E esse zelo de Deus também não deve ser só visto na figura dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, mas também no padrão cristão. Cada um de nós é chamado a ter o zelo de Deus, a olharmos para a sua palavra e viver segundo a sua palavra, segundo os seus ensinos, segundo a sua verdade, e não segundo o que nós temos em nosso coração distante dessa palavra. Infelizmente, hoje, a igreja cristã tem se apaixonado por ícones, referências, grandes referências, algumas muito boas, mas não são dignas de nossa paixão, que o nosso coração deve ser do Senhor. A igreja hoje tem se pautado por modelos, por padrões de fala, de impacto, de visualizações no YouTube, de páginas no Facebook, mas não pelo que a palavra de Deus nos regula. Há um cuidado. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos nos abster. Eu até recomendo. Tem excelentes canais no YouTube, tem excelentes páginas na internet que você pode acessar e aprofundar-se, conhecer e alegrar-se no conhecimento de Deus. Mas nenhum desses canais deve substituir a verdade de Deus em nossas vidas. Quando nós temos o zelo e temos as nossas expectativas em Cristo, não temos as frustrações da ilusão. Não temos até mesmo os problemas como os nossos maiores inimigos. Mas sim, as nossas frustrações serão os nossos maiores inimigos quando nós não tivermos a palavra de Deus como baluarte, não tivermos a palavra de Deus como escudo, não tivermos a palavra de Deus como espada do Espírito. Aí nós vamos fracassar, vamos nos entristecer. Paulo fala no versículo 6, ele afirma que ele não era perfeito. Ele não tinha todas as qualidades. Mas ele não falhou com aquela igreja, no sentido de pregar o verdadeiro evangelho. Ele fala com clareza. Paulo não podia ser acusado, como foi, de falso mestre, porque não tinha zelo de Deus. Paulo, de fato, tinha zelo de Deus. A partir do versículo 7, nós vemos a segunda parte, porque os falsos mestres que não têm zelo, eles também não usam de verdade, eles são fraudulentos. E é isso que nós vamos ler a partir do versículo 7. Acompanhe comigo. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para poder vos servir. E estando entre vós, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo,
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então não é muito, pois, que os seus próprios ministros de Satanás, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Bom, nessa segunda parte, Paulo então deixa claro o tipo de ministro que está naquele lugar, o tipo de apóstolo que está naquele lugar, pessoas que pregam o evangelho de forma fraudulenta. E, infelizmente, isso não ficou preso ao primeiro século. Infelizmente, na história da igreja cristã, nós vamos vendo N movimentos, N pessoas levantando-se com o evangelho fraudado, o evangelho modificado, a palavra de Deus sendo misturada com outras coisas, ou usando palavras bíblicas onde havia fogo estranho no altar, não era um fogo de Deus, não era um fogo limpo. Não era uma oferta realmente dedicada ao Senhor, mas parte para Deus e parte para qualquer outra divindade. Nós vemos isso com clareza em muitos lugares, e aqui na cidade de Corinto também acontece. E eu acredito que hoje uma das maiores fraudes, não é a maior, mas talvez uma das maiores fraudes na nossa igreja, ou talvez a mais comum que nós encontramos hoje no Brasil, é a fraude da posse da bênção. É a fraude de se afirmar que nós detemos, que nós controlamos, que nós temos o poder de dominar a realidade da bênção de Deus. Como se nós dominássemos o sagrado, ou como se a fé tivesse esse poder de manipular aquilo que somente pertence a Deus. E nós vemos isso claramente em teologias as mais diversas, mas umas mais conhecidas como a teologia da prosperidade, onde a bênção de Deus é controlada, onde a bênção de Deus pode ser diminuída, ou a bênção de Deus pode ser potencializada desde que você creia e faça de acordo com aquilo que se espera que eles dizem, não o que a Bíblia nos diz. E não se engane, toda crença esotérica, todo tipo de misticismo ou todo tipo de teologia da prosperidade é farinha do mesmo saco. São enganos. Não é uma adoração genuína dada a Deus. E talvez você fique confuso com esses termos. Eu vou dizer primeiro, é fácil de perceber isso. Primeiro, sempre há uma realidade de condição, uma realidade de necessidade. Tem um negócio para ser resolvido. Seja dentro de uma igreja que prega a teologia da prosperidade, seja para alguém que precisa ler minha mão para me dizer o que vai acontecer para que eu possa me proteger, ou qualquer outra coisa que eu jogue para me dar algum significado, seja num monte de conchinhas, ou numa borra de café, ou qualquer outra coisa assim. Há um problema para ser resolvido. Há uma forma de se olhar e há uma tentativa de se resolver esse tipo de problema. Segundo, você ou nós aceitamos, eu coloco de uma forma geral, eu sei que nenhum irmão aqui acredita nisso, mas nesse movimento você aceita que isso, Deus, ou o destino, ou alguma outra força vai reagir e vai interferir naquela realidade e ajudar a chegar a uma solução. Terceiro, você acredita que alguma ação sua seja uma oferta. Normalmente tem que ser adiantado, né? Não acontece depois. É sempre pré-pago. Você paga antes para acontecer. Você faz uma oferta, um sacrifício, age de alguma forma para que o seu bem, o seu problema, a sua resolução chegue. E talvez você entenda que essa realidade de dominação venha por algum tipo de sacrifício, algum tipo de entrega além do que a própria Bíblia realmente nos afirma. E quarto, para acontecer, você precisa acreditar que vai acontecer. E caso não aconteça, o que é que você faz? Você aumenta a aposta. Você dobra a aposta, você aumenta o sacrifício. Porque talvez Deus, ou a divindade, ou a crença, não ficou satisfeita com o que eu ofereci. Eu preciso dar um pouco mais, entregar um pouco mais. E aí eu vou satisfazer a vontade dos deuses, ou a vontade de Deus, ou a vontade do destino, ou qualquer coisa que seja, para que o meu problema seja resolvido. Queridos, isso acontece todos os dias, em muitos lugares. Em muitas igrejas, infelizmente, que não têm pregado o genuíno evangelho de Cristo Jesus, achando que, oferecendo coisas a Deus, será possível alcançar a salvação.
As igrejas que nós chamamos hoje de neopentecostais, elas têm esse tipo de padrão, algumas muito exageradas, outras um pouco mais disfarçadas, mas acreditam de fato nisso. Vivem o seu culto, semelhante em muitos lugares, como se fosse uma feitiçaria, uma bruxaria, um magismo, um esoterismo, e coisas que sempre existiram. E a gente pensa que é uma inovação do século XXI, do século XX. Isso sempre existiu. Do versículo 7 a 12, do que acabamos de ler, nós vemos que Paulo ele contraria essa aparente expectativa de que a igreja tinha, de Paulo algum tipo de poder, algum tipo de dominação. Mas aqueles apóstolos teriam. Eu fico imaginando, queridos, talvez para deixar mais claro o que estava acontecendo, Paulo não estava naquela cidade. Algum tempo fora, outras pessoas chegaram no lugar dele e começaram a ensinar um monte de coisas. Olha, o evangelho é isso, o evangelho você tem que fazer aquilo, o evangelho tem que ser desta forma. E mudando aquilo que havia sido ensinado com clareza, diuturnamente, pelo apóstolo Paulo naquela cidade. A ponto de dizer, olha, o que Paulo vos ensinou foi só uma parte da verdade. Existe uma outra parte da verdade que vocês precisam conhecer. Você precisa crer em Jesus, mas semelhante aos judaizantes, você tem que crer em Jesus, mas tem que circuncidar também. Você tem que guardar o sábado. Você tem que guardar as festas judaicas para que você alcance salvação. Ou talvez outros diriam, como dizem hoje, ok, você tem que acreditar em Jesus, Jesus é a salvação, ótimo, mas para ir para o céu, como nós lemos há pouco numa música, você tem que pagar um preço para morar no céu, porque o céu não vem de graça. Seria muito fácil, não é verdade? Eu querer ir para o céu e tão somente chegar no céu. Ora, se nós não conseguimos nada de graça nessa vida, o que é que nos faz pensar? Diriam eles que chegaríamos no céu de graça. Não, você tem que fazer o seu caminho, você tem que oferecer o seu sacrifício e por aí vai. Tantas e tantas mentiras distantes da verdade de Deus. E o apóstolo Paulo rechaça isso, ele rejeita. Ele vai dizer, não aceitem, não reconheçam. Eles não são verdadeiros pregadores do evangelho. E além do mais, Paulo vai dizer, eu tenho uma graça aqui, eu tenho uma alegria de não ter recebido de vocês nenhum salário. Parece o pastor Alverani, né? Eu sei que o pastor Alverani não falaria isso aqui para a nossa igreja, até porque a nossa relação é diferente. Graças a Deus, não somos uma igreja de Corinto, né, pastor? Mas o pastor Alverani trabalha aqui na igreja sem receber um centavo. Na verdade, generosamente, tem nos abençoado com todo o trabalho. Ele não gosta que eu fale isso, mas eu falo, pastor. Louvado seja Deus pela tua vida. Semelhantemente, Paulo estava nesse andar aqui, nessa carruagem, e ele estava dizendo, olha, eu não recebi nenhum centavo. Não que Paulo estivesse dizendo, olha, é errado receber. Paulo vai dizer, inclusive, o seguinte, olha, igrejas, eu saqueei igrejas. A palavra que está no João Ferreira está despojado, né? Mas é uma palavra que era usada quando... É tipo um sinônimo de pilhagem. Sabe quando haviam as guerras, os soldados invadiam as cidades e roubavam tudo aquele lugar? Paulo vai usar essa força de expressão para dizer o que ele fez com as outras igrejas para não receber nada de Corinto. Porque o que Paulo tinha no coração é dizer, olha, eu não estou aqui por causa do dinheiro de vocês. Porque era evidente que a igreja de Corinto era uma igreja rica, uma igreja que tinha pessoas importantes. Mas ele vai dizer, olha, eu não estou aqui pelo dinheiro de vocês. Tão somente eu estou aqui para falar do evangelho. Então eu fiz questão, inclusive, de passar a necessidade no meio de vocês, para que fique claro que eu não quero nada a não ser pregar o evangelho para vocês. Esse é o meu coração. Mas a igreja de Filipos, que é uma igreja pequena, uma das igrejas mais pobres naquele momento, foi a que sustentou praticamente o apóstolo Paulo no seu ministério. Nós vemos que Paulo vai, com essa colocação, confrontar aqueles falsos apóstolos que tinham em seu ensino a cobrança da sua pregação. Esse dia eu estava vendo um pastor bem interessante, que eu acompanhado há algum tempo, ele estava falando assim, olha, não chame para pregar, não chame alguém para participar na sua igreja se ele cobra para pregar. Eu falei, mas existe isso? Existe. Não chame, não alimente esse tipo de coisa. O evangelho tem que ser pregado de graça, porque de graça ele foi entregue a cada um de nós. Paulo confronta aqueles falsos apóstolos porque eles fraudavam a verdade do evangelho de Deus, a ponto de Paulo ter que dizer, olha, foi um pecado tão grande assim eu não ter sido sustentado por vocês?
Será que foi tão difícil assim? Foi tão duro assim? Porque, na verdade, o que ele está confrontando é a visão equivocada que aqueles falsos apóstolos tinham pregado. E hoje, infelizmente, tem muita gente mercadejando o Evangelho, mercadejando a palavra de Deus. Esses falsos mestres, talvez, tanto da igreja de Corinto como no dia de hoje, eles usam sempre 3 táticas. Esses dias eu estava ouvindo um pastor também pregando, e ele falou uma coisa interessante. Ele falava assim: existem 3 formas de você capturar, dentro do ambiente da fé e da religião, as pessoas para que elas deem dinheiro. E eu vou até instruir a igreja para que a igreja nunca caia nisso, né? Graças a Deus esse púlpito não será assumido por pessoas assim. E se for assumido, saiam. Não fiquem numa igreja que pregue o dinheiro, que viva nesse tipo de dominação. E você vai reconhecer com clareza. Há 3 táticas. A primeira é usando o medo. A segunda é usando a culpa. E a terceira é usando ganância. Procure discernir aquilo que tem sido pregado. Com medo ele vai dizer, olha, cuidado. Cuidado porque se está acontecendo alguma coisa errada na tua vida, é porque tem um pecado aí no meio. Na verdade, isso é mais uma palavra de culpa, né? Tem alguma coisa errada. Parece os amigos de Jó, né? Algum pecado você cometeu para que Deus te castigue dessa forma. Você precisa se converter. Ora, quem que não pecou? Você precisa, então, oferecer a Deus um sacrifício. Você precisa oferecer a Deus um ajuste, uma oferta ao Senhor. Talvez eles vão além da culpa para o medo. E agora sim o medo. Quando eles vão dizer, olha, se está alguma coisa errada na tua vida, é porque tem um encosto. Tem um satanás, tem um demônio aí atrapalhando a tua vida, te oprimindo, te aprisionando, trazendo opressão. Você precisa dar uma oferta, você precisa fazer um sacrifício para Deus, para que Ele te liberte disso. O Evangelho é claro e simples. Nós estamos numa verdadeira batalha espiritual. Mas as batalhas não se ganham com dinheiro. Talvez algumas batalhas humanas se ganhem com dinheiro. As batalhas em Deus não se ganham com dinheiro. Nós vivemos por fé. As nossas guerras muitas vezes são ganhas no Senhor Jesus por fé, crendo no que Ele fez por nós, crendo que Ele é o nosso vingador. Como lemos aqui, Ele luta por nós. Cremos na sua promessa. Mas se ele não pegar pela culpa ou pelo medo, o pastor vai dizer no seu vídeo que ele pega pela ganância. Porque se a pessoa não se sente culpada, né, aquela que vai dizer assim, alguma coisa está errada na tua vida. Não, qual o pecado? Ele já se denuncia. Ele vai dizer, não, é um demônio. Não, mas o diabo está sempre por aí mesmo. Então, ele vai pegar onde? Ele vai pegar na ganância. Ele vai dizer, olha, Deus tem propósito na tua vida. Deus tem plano grande na tua vida. Eu vejo um negócio importante acontecendo e você precisa pegar essa bênção. E às vezes com essa força, eu vi que eles dizem também, né? Vai dar uma inflamada, que senão não pega, né? Mas você precisa ser condizente com Deus. Oferece o teu Isaac. Oferece a Deus o teu sacrifício. E Deus vai te dar muitas vezes mais. E Deus vai te responder muitas vezes mais. Põe que Deus vai te dar. Ora, que tipo de investimento nós não queremos? Se alguém nos disser, se você dá R$1, vai ganhar 100. Eu ponho 100 para tirar logo 1.000. Eu ponho 1.000 para ganhar 10.000. Que bolsa de valores é essa? Que tipo de investimento é esse que você ganha desse jeito? Não ganha. Isso é mentira. Muita gente tem pregado esse tipo de doutrina dentro das nossas igrejas, dentro do arraial do Senhor. Não aceitemos. Precisamos nos opor, precisamos nos posicionar, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Paulo, ele vai reafirmar, o seu apostolado não foi baseado nesse tipo de engano. Talvez alguns de nós fomos enganados e fomos ensinados de forma bem errada a acreditarmos que, para termos a bênção de Deus, precisamos ter algum tipo de contrapartida com o Senhor. Não, a graça de Deus é suficiente. A graça e o amor de Deus sempre será suficiente. Ele não mudou. Ele não mudará, ele sempre será o mesmo. Nós precisamos confiar no que a sua palavra diz. O Evangelho não se promove com fraude, mas apenas e somente, tão somente, com a verdade. Por fim, queridos, terminando nossa meditação, Paulo que já falou que os falsos mestres são aqueles que
saiu aqui. Não tem zelo por Deus. Os falsos mestres são aqueles que usam de fraude. Nos versículos 16 até o 33, ele vai dizer que os falsos mestres persistem no equívoco do triunfalismo. Outra vez, versículo 16. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente o tolerais os insensatos. Tolerai quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Eu também a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia eu passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que me pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece? Que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza? Que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas com grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Nesses últimos versículos, nós vemos um relato pesado da carta de Paulo. Eu fico olhando esse relato dele, queridos, isso é uma coisa que eu não gosto muito, nunca gostei, mas nunca gostei, desde criança. Sabe quando você está na piscina e você fica boiando na piscina e fica aquela água, só você na piscina? Não sei se você já tivesse a oportunidade, mas eu já fiz algumas vezes isso. Eu não sei o porquê, mas me dá um medo terrível. Até fazer uma sessão com a Patrícia para ela me explicar o porquê que eu tenho medo de águas, né? Parece que eu não vejo o fundo, me dá um medo terrível. Eu fico imaginando Paulo, de noite, olhando para aquele céu cheio de estrelas, sem ter a luz da praia, os postes, porque naquele tempo não existia isso, nas ondas do mar sendo levado por lado por aquela água gelada, e olhando para aquele tudo e falando, Senhor, tem misericórdia de mim. A noite inteira sem poder dormir, porque dormiu, afogou. Então tem que ficar ali, acordado. Se tem uma madeira segurando, ele tem mais um apoio, mas se não tiver, tem que ficar ali boiando. Um dia, uma noite, um dia inteiro esperando, porque tão somente estava indo para... E aqui não é o relato de Atos, tá? Porque isso aqui foi escrito antes do relato de Atos, que está em Atos do seu naufrágio no Mediterrâneo. Eu fico imaginando, queridos, quantas vezes o apóstolo Paulo precisou enfrentar dificuldades tão somente para pregar o Evangelho, tão somente para viver o Evangelho, tão somente para fazer Cristo, o Salvador do mundo, conhecido. Ele faz o confronto de não aceitar a comparação e dizer, eu não sou como eles. Eu tenho a mesma linhagem, se é para dizer que é por judaísmo, eu sou igual, tenho tudo, a ficha completa. Agora, até mais, muitas vezes, do que os outros apóstolos, e não para a vanglória dele, mas para reafirmar o seu apostolado, ele fala que, por 5 vezes, ele recebe, aqui no versículo, desmarquei o versículo 23. 23 são 24. 5 vezes recebi
dos judeus, uma quarentena de açoites menos um. Aqui são 39 açoites, né? 40 menos um, ele recebe 39 açoites. E os açoites eram, o pastor Hernandes Dias Lopes vai explicar isso no seu comentário, que era um tipo de chicote, né? Que era com o couro de carneiro. E ele recebia 16 na frente e o que faltava ele recebia nas costas. 5 vezes, tão somente para pegar... Isso, os judeus. Sem falar o que ele sofria com as varas. E eu fico imaginando a dor terrível que é ser fustigado por varas. Eu lembro quando criança a gente tinha uma brincadeira terrível, né? Os adolescentes, criança, a gente gosta de brincar e dar pancada nos outros, né? E essa parte nossa do lombo é uma parte tão sensível, né? A melhor parte para a gente acertar e a pior parte para a gente receber. E é sempre onde a gente dava aquele lepo assim nos amigos, nos irmãos e tudo. Uma dor terrível. Tenho até medo, meu irmão, quando eu vou no Ceará, ele deve estar me assistindo lá, ele vai brincar, ele sempre vem, eu já vou me defender. E eu fiquei pensando, gente, ele levou isso, não foi na brincadeira, foi com força, com raiva, com ódio, como condenação, porque tão somente estava pregando a Cristo, tão somente pregando o Evangelho, e todas essas outras situações que ele enfrentou, talvez alguns de nós olhássemos para Paulo, na sua condição, e dissesse, Paulo, você está no ministério errado, Paulo. Paulo, o teu ministério não é esse, você está equivocado, Deus não te chamou para isso. Se fosse qualquer um de nós, como missionário, para qualquer lugar no mundo, para pegar o Evangelho e viver esse tipo de vida, eu duvido. Claro, Deus é poderoso, mas duvido que qualquer pai quisesse que o seu filho ou sua filha passasse por esse tipo de coisas tão somente por pregar a Cristo. A gente chamaria embaixada, chamaria o mundo, a ONU, quem fosse. Claro, Paulo não tinha essas oportunidades. Mas fazendo tudo isso, ele ainda foi acusado de não ser um verdadeiro apóstolo de Cristo. Aqui, em outras palavras, Paulo está confrontando talvez alguma ideia que poderia surgir naquela igreja de que a vida com Cristo é uma vida de bênção, vitória sobre vitória, triunfo sobre triunfo. Ora, e se isso é um padrão, Paulo foi o pior dos cristãos que poderiam existir, porque talvez foi um dos que mais sofreram em seu ministério, chegando a ser apedrejado e dado como morto na sua viagem entre Derbe e Listra. É apedrejado e não morreu já. E Deus não o permite morrer. Muito tem sido ensinado em nossas igrejas, no Brasil adentro e afora, contrário àquilo que verdadeiramente é a palavra de Deus. Nós não acreditamos numa teologia do sofrimento. Não acreditamos que nós somos salvos pelo sofrimento. Não acreditamos que o sofrimento purifica as pessoas. É um dos maiores enganos. É aquilo que a gente ouve nas placas de Facebook, naquelas traseiras de caminhão. O tempo tudo resolve. O tempo tudo cura. Mentira. O tempo não resolve nada. Às vezes ele só agrava a doença. Só agrava a dor. Quem resolve as coisas é sempre o Senhor. Quem resolve, quem tem a cura para as nossas vidas é o Evangelho. O Brasil não se resolverá com políticas públicas. Tente. Não se resolverá. A não ser que o nosso padrão de vida e de governo obedeça os princípios do Senhor, os princípios da sua palavra. Por isso, queridos, agora fechando a nossa mensagem, nós devemos fugir desse tipo de compreensão de uma vida triunfalista. O triunfo pelo triunfo, a vitória pela vitória, a bênção pela bênção. Deus não se presta a isso. Deus não se submete às nossas falsas expectativas. Deus não se presta às nossas ilusões. E Deus não usará dessas mentiras para promover o seu próprio nome. Ele não se presta a isso. O seu caminho é perfeito. A sua lei é bendita e justa. Seus caminhos são aplainados. E Ele fará caminhos novos, se for preciso, em nossas vidas. Mas Ele não se usará do defeito para fazer o seu caminho de bênção. Ele fará muitas vezes, como faz constantemente, é converter o mal em bênção em nossas vidas. O mal que nós mesmos promovemos. Mas Ele não se utiliza do mal para nos abençoar. Nós devemos crer que Deus nos abençoará com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como está lá em Efésios capítulo 1. Mas nós devemos ter em mente o que Jesus disse em João 16, versículo 33, quando Ele afirma que neste mundo nós teremos aflição. Mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E eu fico imaginando
Paulo sabendo dessa verdade e enfrentando todas essas coisas e perseverando, porque Cristo venceu. Nós devemos então centralizar as nossas expectativas não na nossa fome, não no nosso estômago, não nas resoluções que nós precisamos. Nós devemos centralizar as nossas expectativas na fidelidade de Deus, de quem Deus é, naquilo que a sua palavra nos traz, nos ensina, nos adverte e nos relembra, para nós evitarmos as verdadeiras frustrações da ilusão. Por isso eu quero te convidar a orar nesse momento e colocar a tua vida diante do Senhor, assim também como farei. Convido o nosso grupo de louvor que vem à frente, nós louvaremos logo mais. Mas nós vamos orar e pedir ao Senhor perdão se nós colocamos as nossas expectativas em qualquer outra coisa que não o Senhor. Se nós colocamos as nossas expectativas em outras coisas que não a sua palavra. Se esperamos, inclusive, na capacidade das nossas entregas, mas não confiamos naquele que vive e reina para todo sempre. Amado Deus, nós queremos te agradecer, porque nós, sendo tão miseráveis, Senhor, o Senhor ainda olha para nós com o teu olhar de amor, porque o Senhor vê em nós Cristo, o Senhor vê em nós o teu próprio Filho, que se entregou por nós. Por isso, Senhor, lembrando de Cristo em nós, a esperança da redenção, da salvação, da glória, nós pedimos perdão, Senhor, por toda expectativa falsa que nós mesmos nutrimos em nosso coração, expectativas contra nós, contra o nosso futuro, contra aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, porque colocamos outras coisas em teu lugar em nossos corações. Perdão, Senhor. Ajuda-nos a confiar tão somente na tua fidelidade e vivermos para o teu inteiro agrado. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em